Nossa. Bora. Simbora, bora, pessoal. Gente, eu tô dando muita risada aqui. A gente já começou, bem dizer, né? Ela é um show, ela é muito engraçada. Ai, que Comecei a segui-la há pouco tempo. Olha com quem que eu estou. Deixa eu dar uma lida aqui na bio. Ela é consultora de imagem masculina, personal style, consultora de imagem profissional masculina, há 8 anos atuando como essa consultoria, né? Ajudando homens aí e já está me ajudando. Eu estou aqui com Josi Coach. Seja bem-vinda. Obrigada, Breno. Prazer poder estar aqui fazendo parte desse podcast e conseguir também levar, né, para o seu público um pouco sobre o que é a consultoria de imagem, né? Que geralmente eu tendo a falar que é muito diferente de dica de moda, que é esse papo que a gente estava batendo aqui, né, antes de começar a gravar. Antes de começar. E também quero dizer que eu estou muito lisonjeada por poder estar aqui, você me dando essa oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho também. Que massa, eu que tô muito feliz. Gente, ó, já quero dar um recado aqui pra você que tá aí, ouvindo, assistindo, seja por qual plataforma for. Se você tá no YouTube, clica aí, você é mulher, manda pro maridão, se é namorada, manda pro seu namorado, porque o papo aqui tá bom. E ela já chegou, será que a gente fala? Conta, porque é bom, vamos divertido. Contar. Ó, já mudou aqui a roupa do diretor-geral, mudou minha... Eu tava de moletom, ela já criticou, mas eu vou até levantar, o diretor sabe que eu levanto, ó, já meti, pode levantar aí? Levanta e mostra o estilo. Alfaiataria... Mudou tudo, olha lá, ele fez jus à minha vinda até aqui, ó. É que, na verdade, né, Fala aí. o Breno veio me receber, me falar um oi pra mim, aí eu olhei, eu não falo, né, porque sou discreta, daí ele perguntou, a hora que ele mandou, o que você acha, eu já falei não. Já era. Porque, na verdade, tava de moletom e tal, e a gente tava até batendo papo sobre essa peça, né, que é polêmica, mas ela é usada de maneira não estratégica, não é que não possa usar, precisa fazer jus e sentido pra quem usa, né, então você tem sempre que pensar, Breno, na comunicação visual que você quer transmitir através da roupa que você tem. O que é o ponto? Ó, a consultoria de imagem, ela não é dica de moda. A consultoria de imagem é uma construção de imagem estratégica para o tipo de vida pessoal que você tem, porque nós sempre vamos trabalhar a imagem pessoal primeiro, mas o principal que é a comunicação visual do trabalho, que é o que eu falei para você. Hoje em dia nós estamos vivendo na era da evolução tecnológica, assim, total. Agora é a inteligência artificial, então cada vez mais a gente está conectado, né? Então, para que a gente consiga ter uma visibilidade visual de trabalho, nós precisamos ter um visual condizente com isso nas mídias sociais, principalmente. Porque quando a gente conversa, né, bate um papo com alguém, a primeira coisa que a pessoa pergunta, qual que é seu Instagram? Né? E aí você vai olhar... Teve isso aqui agora acabou né? de rolar, Então, o Instagram, ele hoje se tornou uma confirmação social, ele é também um cartão de visita, porque está comunicando ali não verbalmente, né? Porque geralmente a gente pensa que nós, no geral, as pessoas se vestem para as pessoas que estão em volta. Aí você se veste para o seu convidado, você se veste para seu meio de amizade, para seus relacionamentos, e geralmente não veste para quem não te conhece. A internet, a ideia é você ter uma imagem para quem não conhece você, para que o cara, quando vê um vídeo seu, assiste ali um pedaço, ele fala, putz, ele se prenda na imagem que você comunicou. Qual a importância disso, de vestir para quem não te conhece? Seria meio que vestir de uma forma mais estratégica? Exatamente, é estratégia total profissional. Porque você pensa que o Instagram hoje em dia, ele é uma ferramenta de trabalho, ele não é mais somente um Instagram que você vê coisas pessoais ali. Claro que existe ali os dois pontos, tem que se ter sim um pessoal caso queira, mas o profissional é o trabalho. O Instagram, ele faz parte do seu currículo hoje em dia. Então, a imagem que você comunica ali, ela precisa ser condizente com o tipo de trabalho que você faz. Exatamente. Então, vestir-se para quem não conhece você é criar um interesse na imagem que você está mostrando ali para o seu público que não é quem você já tem. Porque a ideia é trazer gente nova para o seu Instagram, para o seu trabalho, né? As pessoas conhecerem e verem você. Então, a sua imagem, estrategicamente sendo feita, ela vai te trazer, assim,
Breno, de verdade, eu falei isso para um cara essa semana. Se você soubesse o quão a consultoria de imagem, o meu trabalho, vai mudar a sua vida, você não tem uma noção. Porque realmente muda. O ponto é engraçado, né? Eu vou contar isso. Onde for olhar, pode olhar nessa daqui. É nessa ó. aqui? Isso. Eu tô meio ainda perdida. À vontade. Né? Você sabe assim, eu... Aproxima um pouquinho o microfone também. Isso. Ah, tá. Pra você ter uma ideia, eu penso muito no que, onde o meu vídeo vai chegar. Então, como que eu vou me vestir pra tal, né? Vai ser mais divertido, vai ser mais sério, então eu vou usar o mesmo visual mais sério que eu preciso ter por trabalhar com homens, né? Essa comunicação de peças com diversão, porque eu sei que você é descontraído, assisti alguns vídeos seus. Legal. Então, a gente vai ver o que você precisa estar no seu visual comunicando com o ambiente que você está. Sim. É local versus ocasião. Que legal. Mas... a imagem não pode fazer isso, ó. Um dia você tá bem, no outro dia tá ruim. Distorcer muito, né? Vai e volta. A imagem Sim. precisa ser uma linha de comunicação visual, seja no casual, seja no profissional. E profissionalmente, por que eu foco muito nisso, tá, Breno? Porque é onde o homem mais me busca hoje. É para criar uma estratégia de imagem profissional. Ah, não, 100%. A maioria, né? Então você vê que é muito séria a maneira que você se veste. Não falei de você até agora em nada de roupa. É mesmo? Você concorda? Então essa é a diferença da consultoria de imagem para de roupa? De moda? De moda? Ó, o consultor de imagem, a gente vai criar uma estratégia visual para você. Então, a consultoria, o que ela é? A gente vai fazer uma construção de imagem, onde eu vou pegar o que tem de tendência e moda e ver se vai caber para colocar numa imagem para o cliente. Então, os estilos que a gente trabalha dentro da consultoria de imagem vai usar a moda como uma ferramenta de trabalho. Agora, quem dá dica de moda vai falar sobre as tendências, sobre os universo da moda. Porque moda também passa geral. muito fácil, né? Vem e vai, né? Moda é passageira. A moda, por exemplo, nem a moda, é a tendência de moda, ela é passageira, mas tem algumas coisas que são atemporais. Dentro da consultoria de imagem, a gente tende a usar mais o que é atemporal, para que o cliente tenha uma imagem ali que ele entenda também, né? Porque que gosta de alguma coisa ou não, alguma peça, por que você escolheu o tênis, por que você tem o cabelo raspado, porque não é só sobre você querer ter algo, é sobre você se sentir bem com aquilo, porque tem a ver com o que você é. A sua roupa, ela é uma extensão da sua personalidade. Que gostoso. Ô, Josi, e que legal, a gente estava até falando ali nos bastidores, no camarim, sobre o visagismo, né? Sim. Eu queria entender um pouco mais sobre isso. Como é que é? Cara, porque olha, igual eu te falei ali, eu sigo o seu perfil, até gosto muito de ver seus stories, racho os bicos, gente, dos stories dela. Se você não segue, já fala o seu Instagram aí pra galera seguir. @Josiconte, olha, eu fui bem antiga agora, hein? É Josiconte. O que é o ponto, ó? Eu comecei a perceber que o homem, ele leva a vida muito a sério. E eu comecei a fazer, eu fiz uma reunião com um cara que inclusive trabalha muito com Instagram, trabalha TikTok, que o menino tá fazendo um trabalho comigo, Wes. Ele me falou, você precisa ser mais contraída, porque o mundo masculino já é muito sério. Então pega esse jeito que você é na sua vida, porque eu sou assim, brincalhona, tenho esse jeito mais leve, e quebra um pouco essa armadura também com relação quando você for falar sobre isso. Então por isso que eu comecei a me divertir mais nessa comunicação visual de Instagram, né? Sim. Mas voltando pro visagismo, o que é o ponto? Ó, o visagismo, ele é o que eu te falei, não é sobre corte de cabelo popular de barbearia. É sobre a gente criar uma estratégia visual no rosto também. Então, como que surgiu essa curiosidade para eu aprender sobre isso, né? Porque é um curso, uma formação. Eu atendi um cliente que ele era careca, que eu até não comentei com você, mas te dei esse exemplo. Sim. E aí, a roupa impecável, o visual impecável, do mercado financeiro, enfim. E eu olhava aquela barba enorme, pesada aqui. Eu falei, cara, como que tem uma coisa errada aí? Aí eu fui buscar entender como que eu ia equilibrar isso, porque ele tinha um rosto muito grande, né? E aí eu fui pesquisar na internet algumas cortes de cabelo pra careca, né? Eu falei, corte de cabelo não, né? Como equilibrar a barba pra quem é careca, enfim. E aí eu encontrei o visagismo. E foi quando eu encontrei também o visagista lá, que é o Ronan, enfim. E até é engraçado essa história, Ficou muito legal o resultado que você deu pra ele, viu? Porque o dele, quando eu conheci ele, Breno, ele tinha esse visual seu aí do moletom também. Ele era muito descolado. Ô, diretor, depois você dá um pulinho aqui pra mostrar o moletom aí. Gente, não é que o moletom é ruim, é que ele não comunica nada de seriedade. É uma peça muito descolada, mas descontraída. Aqui, ô, diretor,
É uma coisa importante que ela tá falando, né? Essa questão de você passar credibilidade ou não, né? Sim, o ponto não é sobre a peça, é sobre um conjunto em si. Se eu usar esse moletom de maneira estratégica para criar um visual criativo, descolado, por Pra uma exemplo, ocasião ou outra. para o seu diretor que ele tem ele precisa dessa criatividade, Chega aí, dinamismo. diretor, deixa o pessoal te ver, põe na câmera Ele vai me aberta aí. odiar. Põe na câmera aberta. Cara, tá? você tem um cabelo muito massa, você tem que vir aqui mostrar. Isso, dá um pulo aqui. Esse é o nosso diretor, Venha, gente, que eu venha. sempre Olha só. falo. Olha o homem de moletom, cabelão style. E aí a Josi também já deu aí uma consultoria Foi pro homem. isso. É porque que acontece? Você vai ver que eu falei pra ele, é uma estratégia visual de um todo, né? Mas já já a gente volta no moletom Sim, partes muito assunto. visagismo, né? Tem Visagismo. muita coisa pra falar. E aí o que acontece? Eu conheci o Ronan, né, que é bem legal ter essa história. Eu falei, eu preciso aprender sobre isso. Você tem um trabalho muito bom, foda no que você faz, mas sua visual não comunica isso. E aí a gente começou a trocar, enfim, e aí ele acabou que eu atendendo ele me ensinando o visagismo, né? E aí hoje em dia ele atende meus clientes aqui em São Paulo, muita coisa mudou, enfim, e ele mudou muito também, o comportamento da pessoa muda, a autoestima melhora, a maneira que você se sente por conta da roupa é muito surreal, Breno. Então, o que aconteceu? Eu fui entender a técnica e, gente, o ponto principal é volume. Que é o que os homens não têm. Por quê? O volume de cabelo que a gente precisa, ou até mesmo da barba, para criar essa estratégia com o próprio volume natural, que a gente foge muito de harmonização facial, coisa estética, né? Que fazer com a barba e o cabelo não tem, porque os homens tendem a cortar o cabelo raspa lateral e topetinho alto. Então fica todo mundo igual, muito igual. Popular demais a imagem. Então o visagismo ele vem para sofisticar o seu rosto. Então a gente criar uma estrutura ali com o que você tem de pelo. Não tenho quase barba. Você mesmo me fala, falhada. A barba falhada a gente usa como uma luz e sombra. Então onde tem mais barba é a sombra, onde tem menos é a luz. E com isso a gente entendeu o rosto do cliente, o que ele quer comunicar através do rosto, para conseguir ter um resultado legal. Entendi. Mas muda muito. Exemplo, o cliente careca, que eu acabei de citar. Ele continua careca porque ele assumiu que é beleza natural pra ele, que é o que nós buscamos fazer dentro da consultoria. Se você não tem cabelo, não é pra meter uma prótese. Peruca nem nada, viu, gente? Agora, Josi, tem uma pergunta interessante pra te fazer. Tem até o Orlando, um abraço, Orlando. O Orlando vai estar aqui com a gente também. O Orlando é um dos caras que eu mais respeito. Ele tem um curso de desenvolvimento masculino. Sim. Ele fala muito para homens. E aí, numa das caixinhas de pergunta dele, até essa semana, alguém perguntou, você é careca? Aí ele falou, sim, eu raspo do lado aqui, deixo mais baixo em cima e me sinto muito confortável assim, porque combina com a imagem que eu quero passar. Sim. Eu acho que também tem que ter esse ajuste de alinhamento, né? Aquilo que a pessoa vê que combina com ela e a imagem que ela quer passar. Exatamente. Faz sentido essa pergunta? Total, porque na verdade não é sobre o que a Josi acha que o visagismo vai ficar bom para ele. É sobre o que ele quer comunicar na imagem e ponto principal do visagismo, o que é beleza para você. Porque não adianta nada também eu criar um projeto, que eu sempre apresento um projeto para o cliente antes, de como ficaria o rosto dele através do volume que é adequado ali de cabelo e barba, né? Ou ele sem a barba, ou sem o cabelo com volume de barba, ou vice-versa. Então, ele gostou do que ele viu, ele quer sim ir para esse projeto e ver como ele vai ficar. Mas se lá no final o resultado não ficar como ele gosta, como ele se sente bem, a gente vai voltar para trás e fazer o que ele se sente melhor. Legal. Mas pensa que assim, quando o profissional procura um trabalho como o meu, ele vem muito aberto também para as novas possibilidades. Sim. Então, se eu estou criando uma imagem estratégica para ele, por que não testar algo novo também, que seria essa comunicação do rosto, que vai, com certeza, fazer com que ele se sinta ainda mais bonito. Então, muitas vezes, pode ser que, como chama Orlando, né? Vamos trocar uma ideia, Orlando. Não tenha tido ainda uma proposta que poderia mudar o rosto dele e ainda assim ele continuar sendo ele mesmo. Então, pensa o quê, Breno? São todas estratégias de imagem.
E se o cara, por exemplo, quer ter ali o seu cabelo raspado, com menos barba, com mais barba, tudo vai depender do que a gente quer comunicar com ele. E isso tudo é conversado muito antes da consultoria de imagem. A consultoria não é algo que eu desejo para o cliente, é o que ele deseja comunicar de imagem com a estratégia do meu trabalho, que vai deixar ele bem alinhado ali dentro do que ele busca. Que legal. E isso deixa mesmo, viu, gente? Eu tô seguindo a Josilá e acompanho muito, vejo muita transformação dos seus clientes. Agora a gente começou assim, já todo vapor, cheio de pergunta, né? Desde os bastidores ali, eu não perguntei a pergunta principal, né? Como veio esse trabalho para sua vida, esse nicho? Como que tudo isso começou? Eu, na verdade, comecei a fazer a formação com mulheres, o atendimento da consultoria de imagem com mulheres. Então, vamos lá, eu sou formada em design de moda e eu, eu sempre fui apaixonada por moda, em ler revistas. Eu era do mundo das revistas. Show. Só que, Breno, no paralelo, eu jogava futebol. Sério isso? Sério, eu amo futebol. Então, eu jogava futebol. Meu pai detestava essa fase, né? Por quê? 4 filhos homens e eu lá jogando futebol, né? Então, eu sempre gostei do universo masculino. Eu adoro carro. Então, eu entendo. Eu já vendi seguro de carro, já vendi... Quando, assim, os meus trabalhos antes eram muito com isso. E hoje que eu me conecto, né? Então, eu sempre fiz coisas muito voltadas para o universo masculino. E eu tenho essa referência. 4 irmãos homens, meu pai, enfim. Dentro da própria casa. Exato. Assim, então, você fica também mais prática, essa palavra. E a consultoria, quando eu fiz a formação da faculdade, eu falei, gente, eu não... me apaixonei pelo design de moda. Por quê? Na revista é uma coisa. Agora, você colocar a mão na massa é muito diferente de você criar uma coleção e tudo mais. Aí eu finalizei a consultoria e falei, o que eu vou fazer agora? Porque a formação da faculdade. E aí eu falei, putz, eu vou buscar uma coisa que eu me identifiquei durante todo o processo de criação que eu tinha, que é a imagem mesmo. Então, eu sempre fui muito estratégica com relação à criatividade de trabalhos de faculdade e tudo mais. E eu fiz até um beijo enorme pro meu professor, que foi por culpa dele, né? Tem um professor que me trouxe um trabalho, um artigo, lembre a palavra, um artigo na faculdade para fazer, e ele falou assim, faz um artigo falando sobre consultoria de imagem, tenho certeza que você vai se identificar. Aí eu falei, putz, que massa, deixa eu entrar, pesquisar para ver. E eu comecei a pesquisar, eu me fascinei pelo mundo, né, por esse universo e tal. Então, fiquei com isso na cabeça e terminei a formação da faculdade. Quando eu fui para falei, putz, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, vou buscar uma formação na consultoria. E você faz tudo para feminino dentro da consultoria, é uma passada só na formação no masculino. Eu imagino. Porque acho que a busca antes era muito grande pela mulher, né? O homem não se preocupava tanto com isso até então. E aí eu acabei fazendo a formação, trabalhava na Animale, então eu conhecia muitas mulheres, fui buscar meu público onde eu ia conseguir mulheres para contratar o trabalho da consultoria de imagem, então foi tudo muito bem pensado também. E até que eu atendi meu primeiro cliente homem. Como foi a experiência? Cara, foi muito massa, porque eu conheci ele... Ele me mandou um e-mail, porque eu não tinha tanta presença no Instagram. Digital. Mas ele me achou no Instagram e eu falando um pouco sobre isso já. Ele falou, você me atenderia e tal? E a gente trocou uma ideia num café. Eu falei, claro, eu atendo, mas eu quero te deixar claro que você é meu primeiro cliente homem. Eu acho que Aí ele falou, não, mas eu acho que você vai sair numa boa e tal. E fui, e foi muito divertido. Saiu bem. Cara, essa experiência foi, assim, única e inesquecível pra mim, porque eu consegui, assim, com esse atendimento, entender o que eu precisava pra atender homem, como que ia ser a relação com a esposa do cliente, porque também, de certa forma, eu entro na vida do cara, né? E a esposa dele era uma querida, porque ela dava, pra você ter uma ideia, ela entrava, ela pedia licença pra... Então, assim, eu falei, cara, tem espaço, sim, pra eu fazer um trabalho legal sobre isso, porque eu me preocupava com esse lance de ser mulher atendendo homem também, muitas questões, né? E eu falei, cara, não. Quando finalizou esse trabalho, eu falei, é isso que eu quero fazer. Prático, rápido, fiz o cara tal. Eu falei, é isso. Você falou uma frase aí, prático, rápido, até você me fez lembrar. Ele, se eu não me engano, né, que não é o meu mercado, mas se eu não me engano, é uma das maiores referências aí no segmento de vestir homens. Parece que ele, me fugiu o nome, acho que ele vestiu ajuda na consultoria do Roberto Justo também. Ele é muito famoso. O Alexandre Taleb? Isso. Ele falou exatamente isso. Ele falou que, gente, eu não trabalho com mulher, não gosto porque o homem é mais prático, é isso. Você fala assim, ele fala, então tá bom, vou fazer a mulher, mas por quê? Faz sentido isso também? Total. É praticidade. O masculino, a gente, dentro da consultoria de imagem do homem, nós trabalhamos com o que é
racional. A Racional. mulher trabalha muito com emocional. Então, o que você vai perceber? O atendimento muda completamente. Então, a praticidade também você tem muito grande. Então, o homem é prático, ele é rápido, ele também não perde tempo, não gosta de comprar. Então, assim, de sair para fazer compra. Então, é algo que tem que também fazer com que seja divertido para ele, estratégico, para que crie um interesse. Essa parte deve ser o mais chato, sair para fazer Eu a adoro, compra, é né? a parte que eu mais me Eu sempre divirto. te vejo lá no Murumbi, na Zara, né? Eu vou bastante. Você vê que assim, qual que é a ideia? Quando o cara entende, primeiro veio uma quebra de padrão social brasileira, Demais. que é o cara poder se arrumar e se vestir e ser um metrosexual. Olhar e falar, E falar, cara, eu sou bonito, eu quero ser mais bonito, eu posso ser mais bonito que isso. Porque, Breno, de verdade, o cara, ele tende com o visual dele se envelhecer 10 anos. É muito grave. Então, o que a consultoria faz? Rejuvenesce, traz autoestima, que é o principal ponto que a gente trabalha dentro da consultoria, porque não adianta nada eu ir lá fazer um trabalho com o cara, também o cara não ter muita, né, postura, que poucos não existe isso, né, o cara também já sabe bem o que ele quer. Você trabalha com homens mais maduros, né? Exato, Mas eu tenho clientes novos, 20 anos, 23 também. A galera tá muito voada, essa galera jovem, eles são, eu falei, eu já pergunto assim, quando que você quer estar daqui 10 anos? Porque se pensa, os caras vão voar muito, né? Enfim, mas voltando, o ponto quebra de padrão de sociedade, porque o homem não se veste, pensa no seu pai, no seu avô. Aí hoje, pensa em você, que tá preocupado com a imagem, se arrumar, e não ter o seu visual em um estereótipo, nem em estereótipo nenhum. Sim. Você simplesmente é o Breno que quer ter um visual diferente e se sentir foda, porque é isso que a imagem faz. Exatamente. Vai te trazer uma segurança pra você se sentir bem demais. O que uma roupa nova faz? Você é louco. Você bota ali. E você falou também, Josi, uma coisa interessante. Eu também acredito que, sei lá, os 90% que te procura é mais pensando no profissional. Só que não muda só o profissional, né? Não. Muda o cara com seus relacionamentos, a postura, a linguagem corporal, o jeito até de andar, né? Você percebe isso? Tudo, porque na verdade, assim, a gente trabalha a imagem pessoal primeiro, pra ele entender sobre ele o que ele gosta. Então, vou te falar um caso recente. Eu recebi um WhatsApp, uma mensagem no Natal de um cliente assim: Josi, eu estou aqui com a minha roupa de Natal, você não tem ideia como eu tô me sentindo. Cara, eu tô muito feliz, você mudou minha vida e tal. Essa mensagem foi assim, de extrema importância pra mim, porque era uma data muito família, de uma coisa muito intimista, e o cara tava ali, tipo, me agradecendo porque eu mudei a vida dele. E muda. Beleza. E esse mesmo cliente, faltava 1 hora ainda pra terminar a nossa consultoria, montar look pra ele. A hora que a gente ligou a câmera, porque é um atendimento online que eu fiz, ele falou assim, preciso te contar uma coisa antes. Pela primeira vez, eu fui paquerado sem precisar chegar nas mulheres. Ó, que louco, hein? Ó, ele falou, por que isso? Que cara que se arruma muito bem. O cara, e ele é solteiro, né? Então ele sai, ele tem um trabalho bem legal, mas ele frequenta muitos bares, muita balada, ele sai, ele é super jovem, tem 30 anos, então é bonito, mas ele não parecia bonito. O dia que eu brinquei com ele assim, como eu vi um potencial em você. Brincadeiras à parte, né? Então assim, ele falou, cara, não precisa, as mulheres chegam, vêm elogiar, vêm conversar, puxa ideia, porque além da roupa que a gente mudou nele, o cabelo e o rosto dele, ele não tinha barba, ele tem o cabelo, ele é um gato. Que legal. Você entendeu? E ele não se via assim. Então, de certa forma, o que a gente faz? Fazer também com que o cara se enxergue. Então, a imagem, Brena, a consultoria, ela é muito surreal. Se souber, eu falo, muda muito a vida da pessoa, é massa. E, vou te falar. Tem um case de um cliente meu que eu fui contratada pela esposa dele. E muitas esposas me contratam. Eu imagino. É legal, né? E aí, o que foi o ponto? Ela é muito linda, sarada, treina, ela é triatleta. E ele parecia um senhor com o visual que ele estava, e ele é jovem. Então, a gente conversou muito, porque ela me disse o quão aquilo estava influenciando negativamente na relação deles, e ele aceitou fazer o trabalho. Então foi muito massa, porque ele também veio muito aberto. Nenhuma vez ela estava no dia do atendimento, porque ela queria que ele se descobrisse. Olha que lindo isso. Eu falo que é um legal. amor de verdade, né? E aí a gente conversava, batia papo e tal. E aí fizemos o trabalho da roupa, tirei aqueles looks de tiozão dele. Os moletom, diretor. Os looks de tiozão. Olha, não tinha moletom. Era o
O diretor falou que vai queimar, gente. Vou pegar esse seu moletom e vou montar um look de moletom que você vai ficar chocado. Dá pra fazer, Dá. Bom, enfim. E aí, o que aconteceu? Ele trouxe, tirou esses baseados dos Estados Unidos, né? Que é comprar aquelas peças que são muito fora do corpo, desatualizadas. Então, assim, você vê que a peça envelhece realmente. E aí, eu trouxe o quê? A modernidade visual para ele, que é o que eu mais entrego dentro do meu atendimento, que é Gostei dessa palavra. É o que é uma estratégia do meu atendimento mesmo, para que o cara mude do básico dele, que é o medo de todo mundo de sair desse básico. E aí nós fizemos ainda o trabalho do visagismo. Se você vê, é que eu não vou nunca expor o cliente, mas esse antes e depois, nossa. Coisa de louco, né? É que pro homem, Breno, é muito delicado você postar um antes e depois. A gente, que a mulher já ia amar, já postava na o hora, cabelo né? e tal. Mas o homem, ele é discreto. Muitos homens não gostam de falar que faz um trabalho com uma consultoria de imagem. Então, assim, eu realmente sou muito discreto. Porque até teve aqui semana passada o Jackson, um abraço, Jackson, a gente tava falando sobre isso. Ele falou assim, ó, quando o homem vira e fala, ó, tô indo na academia, normal, tô indo ali no mecânico, normal, tô indo no jiu-jitsu, mas quando fala, tô indo na minha consultora de imagem, às vezes, até hoje, no mundo de hoje, as pessoas olham pra ele, às vezes, meio estranho, né? As coisas têm mudado muito, mas ainda existe um certo preconceito, né? Existe, e aí eu tendo o quê? A dizer que você tem que se impor. Sim. Porque se você rola no seu meio de amizade um preconceito, você tem que fazer esses caras passarem vergonha. Verdade. Que mundo você tá vivendo, filho? Exatamente. É meio que isso. Porque hoje em dia, ou você se acompanha o tempo, ou você fica pra trás. Justamente. Aí você vai lá, o cliente, por exemplo, esse cliente foi muito massa, porque um dia eu tava, um dia normal, de finais de semana, eu recebo uma foto da esposa, pós o trabalho, todo finalizado. Ele mudou muito, gente. Esse cliente, ele rejuvenesceu uns 10, 15 anos, por conta da roupa e do cabelo dele. Eu recebo uma foto dela, os dois vivendo uma lua de mel, e ela super estilosa, linda, porque ela já tinha feito consultoria com outra pessoa, feminina, e ele também. Então era o casal, tipo assim, foda. Eles eram impecáveis. E ela dizendo, olha, obrigada, você salvou meu casamento. Transformou, então, assim, né? E de certa forma, o que acontece? Ó, o homem tende, quando casa, abandonar o barco. Tipo, não se arruma. Eu até brinco, né? Porque os meus clientes que estão assistindo isso aqui vai ouvir. Vai lembrar. Isso aqui pode deixar que quando eu tô fazendo, né, uma análise do guarda-roupa, que eu tiro peças que não fazem jus mais à imagem que ele quer comunicar. Deixa isso aqui pra usar em casa. Eu falo, pelo amor de Deus, a fulana te vendo com essa roupa aqui. Um horror. Então, pegar aquelas peças que é de usar em casa, também se preocupar, porque você precisa encantar sua esposa todos os dias, gente. Mas ela tá sendo feminista. Não é sobre isso. É sobre o quê? Quando você foi conhecer a pessoa, você não se arruma? Você coloca só a melhor roupa. Né? E aí você vai conquistando a pessoa. Pensa que depois de 10 anos juntos, você precisa estar com uma imagem que ainda vai fazer a pessoa se apaixonar por você. De certa forma, cara, se você ama a sua esposa, seu esposo ama você, sua esposa ama você, por que não se vestir pra ela? Você tá entendendo? E se arrumar e parar de ter aquele visual ruim de sofá. Zona muito de conforto, né? Enfim. Então, você teve lá no Thiago, não teve? No podcast? O Thiago... Qual deles? Que eu tenho... Thiago Chutes. Fui sim. Um abraço, ele vai vir aqui também pra gente bater um papo. Ele fala Thiago muito pro universo masculino também, né? Com os conceitos da Red Pill. Qual é que é, na sua opinião, a importância também do homem? Eu acho que é isso que você acabou de falar, né? Não é que ele vai se arrumar pra mulher, mas ele também uma forma de conquistar também, né? Você vai perceber que o quê? Quando você se ama, quando você está bem com você vai estar bem com todo o resto. A autoestima, ela é criada pra você, é uma estratégia pra você. Então, quando você tá bem, você vai estar bem com o parceiro, com a namorada, pra paquerar, pra fazer um trabalho foda. Então, primeiro é se olhar. É olhar pra si. Então é cuidar do cabelo, é fazer uma barba, é cortar a unha. Baita dos unhão que às vezes eu vejo, básica, gente. Né? Básica, que os caras não cortam. Então é se preocupar realmente com a imagem e uma roupa legal. Então, por exemplo, a consultoria de imagem vai fazer você se vestir bem ensinar você a se vestir bem no casual também. Então tem um visual legal. O ponto é um amor próprio, Breno. Quando você tá se gostando com você, nada te impede de nada. Você conquista o mundo. Eu falo, é muito louco o poder que a roupa tem de transformar a gente. E aí você pensa que você bem com você vai estar bem com o outro. E
natural esse E processo. é perceptível, né? As Exato. pessoas veem, poxa, fulano mudou alguma coisa, não sei o que que é, mas é um pouco disso também. No básico do homem, por que eu falo no básico? Porque nós mulheres temos muitas peças e várias opções de roupas na hora de comprar, né? Homem não tem tanto, é uma camisa, camiseta, é uma calça, poucas opções, sapatos poucos, né? Sim. Eu falo que no pé é onde o homem mais erra, porque ele se veste com o pé todo errado do resto, né? Então, assim, Você aprovou meu tênis ali. isso não tá ruim, não. Aí, viu, gente? Então, o que é o ponto? É se preocupar nos detalhes. Então, uma roupa com caimento legal muda muito o caimento da roupa. É se preocupar em fazer uma barra de uma calça. É se preocupar em estar cheiroso. Homem tem que ser perfumado, mulher também tem que ser perfumado. Justamente. É que nós estamos falando de imagem masculina, né? Uhum. Mas você vai entender que o perfume também é algo muito marcante. Que ele vai ser o quê? Uma marca que você deixa sobre a identidade que você tem. Se você vai ser, ele vai ser mais suave, se ele é mais forte, se é amadeirado, se é um cheiro. Então, é sobre uma marca pessoal. Que é isso que a consultoria de imagem cria. E é isso que a gente discute aqui no podcast, o brand, né? Sim, Isso exatamente. tudo é brand, Josi. E eu tava falando pra você, se tem uma coisa que eu curto demais no processo do brand, né? Quando a gente faz aí também as nossas consultorias de personal brand, eu falo sobre isso. De entender, é lógico que o brand é a pessoa ter uma intencionalidade naquilo que ela fala, Sim. como ela veste, como ela se comporta, mas que isso seja algo também de naturalidade dela, né? Porque senão vira uma coisa forçada, um teatro. Você sabe que a pessoa não tem aquela característica de ser aquilo que ela está tentando ser. Então, uma coisa importante é ter autenticidade, né? Existe uma linha muito tênue também com relação a isso. Porque também tem gente que é muito autêntica demais e se passa do limite ali. Exemplo. Quando você é um consultor de imagem, se eu pudesse não, que eu até posso, mas se a minha postura fosse ser divertida, falar muito o que eu penso, que é esse jeito autêntico que eu realmente tenho, não funcionaria para consultoria de imagem, porque as pessoas buscam sofisticação. Então, eu tenho que ter um meio termo. Temos sim que ter a nossa personalidade ali dentro do que nós fazemos, mas sempre entender o que cabe e não cabe, que aí entra a parte de etiqueta, que tem muita gente que passa longe disso daí, com relação a falas, maneira que se comporta, enfim, não etiqueta mesa, etiqueta pessoal mesmo. Então, eu acho que precisa pensar também. Não pode ser algo muito natural, precisa ser estratégico. Pronto, essa é a palavra. Porque se for muito natural, a pessoa tende também a entrar na sua zona de conforto, Exato, né? já vira achando que tá em casa, falando, enfim, entendeu? Concordo com você, não tinha pensado por esse ponto, não. Que legal. Sim. Gente, é muito bom bater esse papo com a Josi, né? Você vê o brilho nos olhos dela, gosta do assunto, né, que fala. Ô, Breno, você não sabe. A gente girou e não falou do seu visagismo. Porque eu não terminei de falar sobre a barba. Porque quando o cara é careca, gente, eu preciso voltar a falar isso, porque senão vai ficar muito perdido essa parte. Sim, vamos lá. Por exemplo, o que eu fiz com aquele cliente? Como a barba dele era muito grande, ele não tinha cabelo nenhum, não ia ter, careca real. Menos que o meu ainda. Raspado zero. A barba era pesada. É diminuir a barba. Fazer com que a barba tenha assim, mas que fique mais leve. Entende? Então, não jogar a expressão do rosto todo pra baixo. Como quem não tem cabelo, geralmente tem barba muito cheia. Precisa pensar. Eu vejo muitos desse perfil aí. Então, a barba precisa ser usada estrategicamente. Claro que você só vai entender isso com formato de rosto do cliente, tudo que ele quer comunicar, como é esse fio, essa textura de barba, que daí entra com as, né? É muita coisa para falar num geral. Então precisa fazer uma análise certinha, mas que se o cara não tem cabelo, dá sim para fazer o visagismo. Não tem barba, também dá para fazer o visagismo. E a questão de altura, magro, gordo, também interfere muito no formato ali do rosto ali? Ou interfere por conta da gordura que ele vai ter ou até a falta disso. Então o que você vai entender? Interfere para que a gente crie volumes no rosto dele, não que isso seja um problema, ou ter ou não ter o peso. É questão de como nós vamos deixar também esse volume leve ou pesado, dependendo do biotipo do cliente. O biotipo influencia assim, tá? Como é no cabelo, é com a roupa também. Ah, que legal. É massa. Que bacana. Nossa, a história cortada lá do começo, mas é sobre isso, tá? O que eu falei pra você? Eu posso ser uma mulher ali, com ali, mais masculina, ter essa alma masculina que falam que eu tenho bastante isso. Mas eu sou mulher, né, gente? Eu falo bastante. Mas isso é legal. Então, para podcast tem que ser assim, né? Tem que ir e voltar para finalizar. Tem. É Bora. muito gostoso falar sobre essas coisas. Pena que a gente não tem todo o tempo do mundo, Exato. né? Senão eu ficaria aqui falando muita coisa. Eu ia te perguntar qual foi o seu case de maior sucesso que te deixou emocionado, até apesar que você acabou de falar, né?
do casamento, né? Já falou bem Já. dizer. Então, deixa eu fazer a pergunta ao contrário. Já teve, obviamente não pelo seu trabalho, alguém que começou o processo e no meio do caminho quis desistir, não chegou até o fim por um motivo ou por outro? Sim. Você sabe que assim, eu não tenho um case de sucesso só, eu tenho vários. Sim, com né? certeza, eu vejo isso lá. Os meus clientes, se eu pudesse mostrar todos os clientes, né? Era o dia inteiro, né? É muito legal e poder, assim, o depoimento dos clientes. Então, muitas coisas me emocionam de se ver o quão a pessoa começou a se enxergar após o meu trabalho. Né? Porque tem muita gente que está muito apagada também, muitos caras que não se enxergam, enfim. Mas sobre o contrário disso, eu tive um caso que o cliente tinha perdido 30 quilos. Ele tinha se separado. Ele não estava bem com ele mesmo. Sim. E não ia ter consultoria que resolvesse essa questão visual de autoestima para ele. Porque ele estava com a autoestima muito abalada. Ele se via ainda com muito peso. Ele já não tinha aqueles 30 quilos. Então, o meu trabalho era mostrar para ele que ele já não era mais aquele cara. Ele tinha mudado a roupa, estava usando tamanho 40, de G1 ou G2. Então, assim, foi uma mudança drástica para ele, muito rápida, por conta de bariátrica, cirurgia que ele fez, tudo mais. Se separou, então ele estava com o emocional muito abalado. E aí, o que eu fazia? O que é o trabalho da consultoria de imagem? Nós não podemos ser psicólogos do cliente. Apesar de eu brincar, né, que a consultoria de imagem é uma psicologia do guarda-roupa, porque é uma brincadeira séria, né? Sim, porque realmente a extensão da personalidade da pessoa visual nada mais é de quem ela é, né? Mas eu não sou profissional de psicologia. Então, o que eu falei para ele? Olha, você precisa passar por um trabalho de um tratamento com psicólogo, terapeuta, para que você se enxergue melhor, que você fique bem. E para ele também era muito difícil ele assumir isso para mim. Então, foi um caso bem complicado. O ponto é, ele não queria deixar de usar o jeans dele com a camiseta básica ou uma camisa sob medida branca que ele tinha, que só tinha aqueles looks. Então, assim, o que eu tinha que fazer? Tentar, dentro disso, mudar, mostrar pra ele, mas ele não estava aberto. Então, o que eu fiz? Eu encerrei essa consultoria. Eu falei, porque não ia ter uma entrega da parte dele, né? Ele, Só do ele seu não lado estava bem. não adianta. Aí eu falei, olha, o que a gente pode fazer? Se você não sai pra comprar, você não quer comprar o que eu indico. Sai pra isso, não quer. Então, o que eu vou te indicar? A gente encerra aqui, eu pego essas horas, porque meu trabalho é por hora, então eu deixo... tem tempo, né? Porque senão o cara fecha comigo em janeiro, tá comprando roupa de dezembro. Sim. Não dá. Então tem um prazo ali, eu falei, eu estendo esse prazo para quando você estiver melhor, a gente voltar, beleza? Aí ele falou, beleza, e foi isso que rolou. Mas ainda assim, demorou bastante tempo e foi um trabalho... Porque, de certa forma, o que acontece? A gente não quer... Ninguém quer saber que o seu trabalho que é para transformar a pessoa, não transformou. Sim. Mas a responsabilidade também psicológica não é do consultor de imagem. Com certeza. Você entende? Então, é o quê? Uma coisa que eu digo, não adianta você não estar bem e achar que um profissional com você mesmo vai mudar você se você não fizer nada por você. Sim. Então precisa ser uma coisa muito séria de que é uma construção de você tá disposto... Junto com a pessoa, de ambas as partes. Exatamente. E eu até gostaria, Josi, me desculpa te cortar. Não, pode falar. Até citar aqui um dos nossos patrocinador master, que é o Direto ao Ponto. O que é o Direto ao Ponto? Até um beijo, viu, Márcia? É minha terapeuta internacional e ela faz esse trabalho com muita maestria. Porque é aquilo que você acabou de falar, se a pessoa não está bem com ela mesmo, não existe profissional no mundo que vai resolver o problema dela. Exatamente. Então, você que está acompanhando esse podcast também, que precisa... O direto ao ponto, gente, a frase já fala por si só, é direto ao ponto. Ela vai trabalhar suas feridas emocionais, você vai entender aonde você está, aonde você quer chegar e, como o Josi acabou de falar, com uma profissional, né, especializada no assunto, uma terapeuta para te ajudar. Então, eu gostaria de fazer esse comentário aqui. Tem um telefone aí, vai aparecer na sua tela aí, para você entrar em contato. É a Márcia Guimarães, do Direto ao Ponto, uma das nossas patrocinadora aqui do podcast. Mas que demais. É muito top muito isso, top, né? Top. E eu tava falando aqui, eu percebo esse brilho no seu olhar. Você gosta da sua profissão, né? Você se Eu encontrou, amo. né, Josi? Eu amo. Breno, eu acho que não tem nada mais prazeroso do que você poder mudar a vida de alguém com o trabalho que você faz. E é isso que a consultoria de imagem faz, é transformar a vida da pessoa. Porque tem muitos homens que têm autoestima muito baixa. Então, o ponto é, o que a consultoria de imagem faz? Não tem, você vê que eu falo um pouco de roupa? Verdade. A roupa, ela vai ser uma consequência
de você entender e nós criarmos uma imagem estratégica para você, para transformar você. Então, quando isso termina, que eu olho ali o quão a pessoa tá se sentindo bem, e eu brinco assim, ó. Olha, você nem lembra como você se vestia antes. Não lembra, porque você nem lembra. A pessoa apaga ali aquele passado. Tipo assim, você lembra como você era antes? Não, eu lembro porque tenho fotos e tal. Porque realmente a pessoa muda tanto que muda o visual, muda a postura, muda a autoestima, tudo melhora. Então o meu trabalho, ele transforma a vida das pessoas e a minha também. E é uma construção, né? Sim. É o que eu falo pro pessoal do brand, né? Que o brand é uma gestão, uma construção, desenvolvimento e um fortalecimento de quem você está se tornando. Exatamente. A consultoria de imagem é bem isso também, né? Você sabe que assim, né? Eu tive um desafio essa semana, não foi desafio porque eu vou contar. Uma pessoa me falou assim, ó, eu preciso ver um look extravagante de algum cliente seu. Que look extravagante eu vou ter para colocar no visual de um cliente brasileiro? Por que eu falo isso? Porque o Brasil, os homens têm a cabeça mais fechada do que o visual da Itália, que é onde eu pego referência para trazer para dentro do visual do meu cliente. O principal é da Itália? Hoje. É porque eles são impecáveis no visual e a moda masculina, ela é desenvolvida lá, né? Então, eles têm uma mentalidade diferente, onde faz com que o visual deles acompanhe isso também. Massa. Então, primeiro muda ali a cabeça do cliente, né? Brinco que a gente faz, né? Eu converso muito com o cliente nessa anamnese, para que eu consiga também mostrar para ele a importância dele se vestir de maneira diferente, para ele ser diferente dos outros caras, enfim. E aí eu fiquei pensando, eu já transformo o cliente no básico. Então, eu faço uma mágica já com o meu trabalho, né? Porque não dá para vestir você de maneira extravagante. O meu cliente empresário de maneira extravagante. A não ser que o cliente seja um fashionista, trabalhe com moda. A não ser que o cliente tenha um estilo criativo muito predominante, que funcione para ele ter essa comunicação visual. Mas, com o tipo de postura que eu tenho e venda do meu trabalho, né? Que a gente se vende o tempo todo, é comunicar com um público de empresários, com um cara como você, que é uma pessoa descolada, que tem uma mentalidade bem diferenciada. Então, assim, não adianta eu querer colocar você vestido totalmente diferente, extravagante, formal, que não vai ter. Então, o que eu falo? Até pensei, a extravagância do meu trabalho, ela está nos detalhes da transformação que eu faço com o cliente. Porque é tirar ele daquele visual básico e colocar ele mesmo nesse básico de maneira diferente. Se você pegar o cliente hoje e ele, depois de, vamos colocar um mês, né? Porque precisa de um tempo também, né? Se comprar rápido, a mudança é de um dia para o outro. Enfim, a diferença que dá, a roupa até muda do dia para o outro, mas a postura ela vai levar uns dias ali, não vamos também, né? Então, essa é a diferença. O meu trabalho, a extravagância é pegar um homem tradicional e nesse tradicionalismo que ele tem, manter ele moderno e estiloso dentro das peças básicas. Então, e aí eu falo, o meu visual extravagante, qual que é? Não tem como. Eu não posso sair, gente, vestida com uma roupa de moda mesmo, referência pesada de moda, que é, por exemplo, esses visuais que você vê nas passarelas, roupa prateada, dourada, coisas demais, porque se eu chego para entender o empresário ou atender você, que é um cara descolado, mais básico, você vai olhar para falar assim, aonde vai essa daí? Então, eu também não me conecto com o meu público. Então, a minha imagem, ela também precisa conectar com isso. Então, essa coerência, né? Exatamente, não dá para criar uma imagem extravagante trabalhando com homem. Então, eu preciso eu tenho uma linha tênue ali de como também eu me sinto. A minha imagem, ela precisa conversar com o universo que eu trabalho também, como a Josi gosta. Então, onde que tá a minha extravagância? Acessórios grandes, então eu tô sempre... O meu cabelo, cada dia tá de um jeito. Então, já vi. Esse é a maneira de eu usar a moda ao meu favor, trabalhando com o masculino. Então, a real é essa. A extravagância no masculino não existe, gente. Ficou bem claro. Ficou claro aí, pessoal? Você que está acompanhando aí. Josi, infelizmente nós estamos chegando ao nosso fim do nosso podcast. Não é rápido, começamos a conversar agora, né? Mas eu tenho certeza que foi uma mentoria, foi uma consultoria para quem está acompanhando aí. E fala para essa pessoa que está acompanhando, que talvez ainda não te conhecia, como é que ela faz para acessar você, para ter essa consultoria, para ter essa transformação, ou até mesmo essa mulher que está acompanhando que quer para o marido, namorado dela. Como é que ela faz? Ó, você vai me encontrar no meu Instagram, eu acho que é a melhor forma de você me achar, porque lá tem toda uma referência de tipo de atendimento que eu dou, que é modernizar o visual do cara. Então eu crio uma estratégia trazendo muito do visual da Itália para dentro do visual do meu cliente, respeitando o estilo. Então você não vai virar um italiano todo descolado, não se preocupe. Mas o outro ponto é que lá tem também link do meu site, link que vai direto pro WhatsApp, onde vai ter ali uma comunicação comigo, também meu assistente
assistente que responde as mensagens. Então, você vai conseguir falar comigo tanto no WhatsApp quanto pelo o link de WhatsApp que fica lá no Instagram. E aí é legal também que você fica me acompanhando ali, entende um pouco, vê se você tem uma conexão comigo, porque Sim, tem isso também. sempre, Você né? olha ali, se você não se conecta com a pessoa que vai fazer o atendimento com você, não vai ter uma liga. Porque E, vai ser uma parceria, Sim. né? De mútua. e é isso. Quer deixar uma frase pra essa pessoa aí que tá te vendo agora? Olha, Breno, eu vou te falar, a consultoria de imagem, ela transforma a sua vida. Se você soubesse a importância que é um trabalho estratégico de imagem para você no seu pessoal versus a carreira profissional, o quão você mudaria homem, você já teria feito esse trabalho. E não seria o contrário, Breno. Por quê? Para finalizar, o homem se intelectua total. Faz cursos, MBA, e a imagem não comunica isso. Então, tem que ser o contrário. Fica né? desproporcional. Então, assim, é cuidar da imagem. E estou eu aqui, profissional, especializado em atendimento masculino, que com certeza vai dar um atendimento impecável para você. Ô, Josi, eu gosto de terminar o programa fazendo em oferecimento do nosso patrocinador da KTO. Eu gosto de xuxi? Oh, amo! Eu já olhei ali e falei, onde é? Patrocinador também. Em nome da KTO, eu gosto de fazer o Jogo Rápido KTO. O que é o Jogo Rápido? Eu faço uma pergunta, se você conseguir responder com apenas uma palavra, seria bom. Se não, pode Jesus falar com mais Cristo, palavras. Ainda mais eu que falo pagas. Bora lá. Mas eu acho que vai dar certo. Por exemplo, um livro. Nesse momento eu tô lendo Essencialismo. Nossa. Nada a ver com moda. É. Uma frase. Uma frase. Seja autêntico, mas pense sempre na linha tênue entre autenticidade e sofisticação. A maior dificuldade nesse seu mercado. Se conseguir se colocar no meio de profissionais que já estão lá em cima, porque eles geralmente fazem ali um grupo onde é muito fácil de você difícil de você penetrar. Sim. Uma conquista. Breno, minha maior conquista é eu poder falar que eu sou uma profissional de consultoria de imagem masculina, na qual eu batalhei muito para poder me intitular. Que legal. Eu sou feliz demais com isso. E uma música. Uma música? É. Cara, eu sou muito... Quase que Cara, eu caí. eu vou te falar, eu amo pagode, eu amo música sertaneja, então assim, eu gosto desses dois estilos, então, putz, Alguma música que de repente atualmente você tá ouvindo muito, meu ou Deus. alguma que... Sempre que eu faço a pergunta da música, Gente o povo do demora céu, que eu mais a escuto de um responder. tudo, Deus, me ajuda. Ai, olha, Breno, puta, eu não lembro pra te falar agora de cabeça aqui, mas sei lá, eu gosto muito do Menos é Mais. Inclusive, Menos vou é no show mais. deles já. É? Ou agora, pro carnaval. Agora já? carnaval. Melhor eu ir. Amo. Então tá, Josi, eu quero te agradecer e eu quero terminar como eu estava de costume, né, gente, terminando citando frase que tem a ver com o contexto da conversa e principalmente o convidado. Eu quero citar Harvey Specter, daquela série Suite. Impecável. O homem anda elegante, né? Você também veio me tocar no coração, né, Eu Breno? amo essa série, meu. E ele Também. tem uma frase que ele fala assim, ó: sua aparência é tão importante quanto o seu talento. Manda para aquela pessoa que precisa ouvir essa frase. A sua aparência é tão importante quanto o seu talento. Conte comigo pra mudar essa imagem. Obrigado pela sua presença. Breno, obrigada a você. Tamo junto. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Beijo, gente. Obrigado, prazer. Beijo.